Daremos início agora ao nosso estudo sobre o orçamento público. De início, vamos já compreender que o orçamento público é um dos principais instrumentos que o governante utiliza para colocar em prática a sua função pública. Um gestor público nada pode fazer ou faz muito pouco sem o amparo desse orçamento. Por isso, é de suma importância que esse gestor tenha conhecimento de todas as etapas e funcionamento, desde a elaboração até a execução do orçamento. Como o gestor público trabalha para a comunidade, todas as demandas da comunidade, seja por bens ou serviços, somente poderão ser atendidas se estiverem contempladas no orçamento público. Imagine um caso em que a comunidade solicita a construção de uma nova escola primária, por exemplo. Nesse caso, o gestor somente poderá atender essa demanda se houver recursos financeiros para esse investimento. No programa de educação do orçamento público, ou seja, se no momento da criação da proposta orçamentária não tiver sido destinado recursos para essa demanda, ou se esses recursos não estiverem previstos no orçamento, o governante não poderá construir a escola, mesmo que ele queira fazer. Então, todas as nossas leis que regulamentam as atividades econômicas, sociais, culturais e políticas da comunidade dependem de recursos do orçamento público para sua aplicação. Uma lei que estabeleça a coleta seletiva de lixo, por exemplo, implicará uma série de novos gastos para o recolhimento, o armazenamento e a destinação dos resíduos sólidos. Para que essa lei saia do papel, é preciso que o programa de coleta de resíduos sólidos tenha previsão de recursos no orçamento para sua implantação e manutenção ao longo do tempo. Talvez você esteja questionando a possibilidade de o governante utilizar outros recursos para atender essa demanda não prevista. Eu digo a vocês que os gastos realizados pelos órgãos públicos não podem se desviar do que está autorizado no orçamento público, nem conflitar com o interesse público. Ao gestor público compete realizar o acompanhamento da execução orçamentária para verificar não apenas se os gastos estão de acordo com a autorização dada pelo Legislativo, mas também analisar se as ações estão sendo realizadas a um custo razoável, eficiência, se estão voltados para resolver problemas da comunidade, a eficácia, e se estão promovendo o desenvolvimento do município, que é a efetividade. Por essas razões, podemos afirmar que o orçamento público é instrumento central de gestão, possibilitando a efetivação dos programas e ações do governo. De trabalho, o acompanhamento gerencial das ações no curso de sua execução e o controle dos atos do governo, tanto por meio da fiscalização formal quanto da avaliação de desempenho. Vamos agora compreender melhor o que é o orçamento público. O orçamento público, ele tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Grande parte das receitas arrecadadas pelo governo saem do nosso bolso. Direta ou indiretamente, repassamos uma parcela do que ganhamos para o governo em forma de impostos indiretos, isto é, impostos que estão embutidos no preço das mercadorias e das tarifas de serviços públicos. Há também os impostos diretos, como o imposto de renda, que é pago por milhões de pessoas quando recebem o salário ou quando prestam serviços para uma empresa
ou para outras pessoas. Dessa forma, devemos entender que o orçamento público é um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas. Na atualidade, o conceito ele está intimamente ligado à previsão das receitas e à fixação das despesas públicas. O orçamento ele contém a estimativa das receitas e autorização para a realização de despesas da administração pública, direta e indireta, em um determinado exercício, que no Brasil coincide com o ano civil. A Constituição de 88 define as principais regras orçamentárias a serem seguidas pelos poderes constituídos. Tecnicamente, orçamento é uma peça que demonstra as contas públicas em um período determinado, contendo a discriminação da receita e da despesa. Ele é apresentado na forma contábil de partidas dobradas. A ideia de orçamento público ela vem evoluindo com o passar do tempo, de acordo com as necessidades crescentes do Estado moderno. No Brasil, adotou-se o orçamento-programa, que indica não só as contas públicas em determinado exercício, mas especialmente demonstra a política econômico-financeira e o programa de governo, todas as disposições constantes aí do orçamento anual, elas devem ser compatíveis com o planejamento constante no plano plurianual. Nos artigos 165 ao 169 da Constituição, temos que qualquer despesa pública deve ser necessariamente prevista no orçamento. A Constituição, ela prevê em matéria orçamentária que o Congresso Nacional, a partir de leis de iniciativa do Poder Executivo, estabelecerá o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Assim, no artigo 65, ele estabelece no regime constitucional um sistema orçamentário que é composto de 3 leis orçamentárias. O plano plurianual, que prevê despesas para programas de duração continuada, ou seja, traz diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e programas de duração continuada. Nenhum investimento cuja execução se estenda além de um exercício financeiro, ele pode ser iniciado sem a prévia inclusão no plano plurianual. Então, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Além disso, servirá de paradigma para a elaboração de planos e programas nacionais, regionais e setoriais, conforme previstos em Constituição. Depois, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê as metas e prioridades da administração pública, as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, as orientações para a elaboração do orçamento anual e as alterações na legislação tributária, ou seja, ela traz parâmetros para a elaboração do orçamento do próximo exercício, estabelecendo metas e prioridades. E, por fim, a Lei Orçamentária Anual, que de forma estimativa ela prevê as receitas da União, bem como autoriza a realização das despesas com validade para o exercício financeiro de um ano, ou seja, Lei Orçamentária Anual ou simplesmente Orçamento Anual, que contém, em verdade, 3 orçamentos: o orçamento fiscal, o orçamento dos investimentos e o orçamento da Seguridade Social. Assim, essa lei ela compreenderá o orçamento fiscal, referente aos poderes da União,
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O sistema legal orçamentário ele deve ser integrado. Assim, a lei orçamentária anual ela deve ser compatível com o plano plurianual e respeitar as metas e prioridades previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além destas 3 leis orçamentárias, a Constituição prevê ainda uma lei complementar para regular as normas gerais orçamentárias e a execução do orçamento, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal. Vamos agora falar da LDO, que é a Lei Orçamentária que faz a ligação entre o PPA e a LOA. A LDO cumpre diversas funções definidas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela cumpre a função de levar para a LOA os objetivos e metas definidos no PPA. Assim, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte, orienta a elaboração do orçamento, dispõe sobre alteração na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Com base na LDO, aprovada pelo Legislativo, a Secretaria de Orçamento elabora a proposta orçamentária para o ano seguinte. Por determinação da Constituição, o governo ele é obrigado a encaminhar o projeto de lei do orçamento ao Legislativo até a data de 31 de agosto de cada ano. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe também atribuições à LDO, como a de dispor sobre metas e riscos fiscais, programação financeira, limitação de empenho e movimentação financeira, que é o contingenciamento, e as transferências de recursos a entidades públicas e privadas, entre outras. Na falta de uma lei geral de finanças públicas, a LDO tem assumido a função de definir a estrutura do orçamento, dispor sobre as classificações orçamentárias e tratar de diversos outros assuntos relativos à elaboração e execução do orçamento. A elaboração da LDO pelo Poder Executivo fica a cargo dos órgãos de Fazenda e Planejamento do município, estado ou União. Porém, para traçar o cenário fiscal e definir as prioridades para o orçamento anual, a elaboração da LDO ela envolve um número maior de atores, inclusive mediante consulta aos órgãos setoriais nas diversas áreas de governo, educação, saúde, transportes e outros. Uma vez consolidado, o projeto da LDO ele é encaminhado ao Poder Legislativo no primeiro semestre de cada ano, em prazo definido pela Constituição ou Lei Orgânica do município. O Legislativo ele deve apreciá-lo e aprová-lo em tempo que permita a essa lei orientar a elaboração da proposta orçamentária para o exercício seguinte. Uma vez aprovada a LDO, o processo orçamentário ele volta-se então para a elaboração da LOA, que é o tema que será discutido na aula da segunda semana. Agora, nós vamos assistir a uma reportagem realizada pela TV Senado, em que ministros do Tribunal de Contas da União, parlamentares e consultores legislativos explicam como é feito e como funciona o orçamento público. Essa reportagem ela fala do planejamento para os gastos públicos, mostra aí o papel do Legislativo na aprovação da proposta orçamentária e a função do TCU na fiscalização da execução do orçamento. Até a próxima semana.